Alana, bom dia. Cecília, Emily, Eccles, bom dia. Eduarda Alves, bom dia. Fabiana, bom dia. Gabriel, bom dia. Jaciane, Zé Neto, bom dia. Zé Neto e Cristiano. Bom dia, Linda, bom dia. Eduarda Lira, Eduarda Ribeiro, Eduardinha. Júlia, bom dia. Rosa, bom dia. Marina, bom dia. Máximos, bom dia. Naila, bom dia. Orleane, Pedro Henrique, o famoso PH pro Geórgio, Saulo, meu parceiro, como é que vai? Tudo bom? Soliane, bom dia. Tuane, bom dia. Vicente, cadê o Elixir da Sabedoria? Minha gente, nunca mais apareceu por aqui no login. E Arla, bom dia. Pronto, na tua tela tá aparecendo aí. Força elétrica, carga, eletrização. A gente vai dar aqui uma rápida passada por esse conteúdo, tá? Se for necessário, se não for necessário a rapidez, a gente vai explicando de pouquinho por pouquinho, tá? Os processos de eletrização, eles fazem parte da humanidade há milhares de anos, tá? O homem conseguiu observar os processos de eletrização. E a história mais antiga a respeito dos processos de eletrização é na Grécia Antiga, quando o filósofo Tales de Mileto encontrou essa resina aqui, chamada âmbar, começou a tratar com pele de animais e descobriu que ela poderia atrair pequenos outros objetos. Então, a eletricidade ela começou a fascinar a humanidade desde muito tempo. Tá bom? Vamos lá. Gente, deixa eu ver quem realmente está por aqui, quem não é fake news, bota aí o nome completinho aí no chat. Ah, eu cortei o cabelo. Pronto. Então, enquanto isso, na sala de justiça, nós temos aqui um modelo atômico do átomo, tá? Vocês vão me dizer já qual é esse modelo atômico aqui, se é o de Bohr, se é de Rutherford, se é do Schrödinger, tá? Bota aí no chat aí de quem é esse modelo atômico com um núcleo central e orbitais. Bora, química física aí. Opa, é o modelo atômico de Rutherford, tá? Rutherford foi um excelente físico, tá? A maioria dos grandes químicos do século 20 e 21 foram físicos. Alfinetando aí os professores de química, eles vão ter que concordar que os maiores químicos do século 20 e de 21 foram da área da física. Se não fosse a física, a química ela teria parado no século 19. Então, bora lá, sem mais pincelada, né? Guilherme Monossete. Então, a matéria é constituída de átomos. Os átomos têm o núcleo atômico, onde está lá o próton e o nêutron, e também ao redor do núcleo atômico nós temos a eletrosfera, onde está o elétron. Tá? O próton, ele tem carga positiva, então ele é chamado de carga elementar, então ela é mais E. O nêutron não possui carga elétrica, ele é uma carga elétrica nula, tá? Então é zero. E o elétron possui carga elétrica negativa. Pronto. Ok. Vai botando aí, ok. Professor, isso aí é assunto do ensino fundamental. Pronto, vamos lá. Então, aqui é a massa e o valor da carga elétrica. Para mim aqui agora não importa, não interessa isso aqui. Tá? O que vai interessar para mim agora é isso aqui. Tá? O que é isso aqui? Gente, o físico Murray Gell-German e George Zweig, eles disseram que os prótons e os nêutrons são constituídos de partículas ainda menores, chamadas partículas subatômicas, tá? E o nome dessas partículas subatômicas eles chamaram de quarks, tá? E esses quarks, eles deram nomes para os quarks. Tem o quark up, quark down, quark top, quark bottom, quark estranho e quark charm. Para a constituição de prótons e nêutrons
O que vai interessar para nós agora é somente esses dois tipos de quarks aqui. O up e o down. Ó, o próton ele é feito de quark up e quark down. O nêutron é feito de quark up e de quark down. Como eles são partículas subatômicas, menores do que o átomo, tá? E até hoje, até o ano passado, você sabia que a menor partícula era o átomo, e o átomo tinha suas partículas, que era o próton, o nêutron e o elétron, tá? Mas esse próton, ele é dividido, tá? Em quarks, tá? Quark up e down, tá? Então, um próton, ele tem dois quarks do tipo up e um quark do tipo down. Opa! Então, eu vou somar aqui. Quanto é que vale a carga elétrica de um quark? É uma fração da carga elétrica do próton ou fração da carga elétrica do elétron. Então, quark up, ele é uma fração 2/3 da carga do próton. Tá aqui, ó, positivo. E o quark down, ele é uma fração da carga elétrica do elétron. Ele é 1/3 da carga elétrica do elétron, o quark down. Ok, 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 ok. Física química aí. Bora lá. Então, um corpo na natureza está eletricamente neutro, tá? Todos os corpos, eles estão estáveis na natureza e eles estão eletricamente neutros. E o que quer dizer corpo eletricamente neutro? Quer dizer que ele possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, essa caneta aqui, ela está eletricamente neutra porque ela tem 20 elétrons e 20 prótons. Me diz aí quanto é que dá o resultado dessa soma que eu acabei de colocar aí no teu chat. Quanto é que dá o resultado? Tem certeza? Ah, muito bem. Então, um corpo neutro não quer dizer que ele não tenha carga elétrica. Ele tem carga elétrica, mas a carga elétrica dela é anulada, é neutralizada, viu? Cuidado bem com uma questão do Enem que diz que um corpo neutro não possui carga elétrica. Um corpo neutro possui carga elétrica, só que a quantidade de cargas elétricas positivas é igual à quantidade de cargas elétricas negativas, certo? Então, quando é que eu vou dizer que um corpo está eletrizado? Quando o número de prótons foi diferente do número de elétrons. Tá? Quando o número de prótons for maior do que o número de elétrons, eu digo que aquele corpo está carregado eletricamente positivo. E quando o número de elétrons for maior do que o número de prótons, eu posso dizer que o número está carregado, o corpo está carregado eletricamente negativo. Tá, corpo neutro, se ele perder os elétrons, ele vai ficar somente com cargas positivas. Então, ele fica positivo. E um corpo neutro que ganha elétrons, ele vai ficar negativo. Cuidado que só acontece o processo de transferência de cargas no nível da eletrosfera. Aqui, olha só, eletrosfera. Só acontece transferência de cargas no nível da eletrosfera. Cadê o negócio? Tá voltando, não. Opa! Pronto, ó. Só pode acontecer processo de eletrização aqui nesse nível aqui, ó, na eletrosfera. Nesse nível aqui, que é no nível do núcleo atômico, se você separar, se você conseguir separar um próton de um nêutron aqui do núcleo atômico, pode sair de baixo, sair de perto, sair de cima, que acontece uma liberação de energia de escala gigantesca, muito grande. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. 10 gramas de urânio tem calor, energia suficiente, equivalente
a 700 litros de óleo queimando. Ouviu aí? Se você conseguir liberar o núcleo do átomo de 10 gramas de urânio, você conseguir liberar esse núcleo desses átomos de 10 gramas de urânio, você vai ter energia equivalente a 700 litros de óleo queimando. É ou não é muita energia? É ou não é muita energia? 700 litros de óleo queimando. É mais de 1 tonelada de carvão, 10 gramas de urânio. 10 gramas de urânio. Então, por favor, deixa quieto o núcleo do átomo. Não mexe com o próton. Porque o próton está lá na força nuclear forte, juntamente com o nêutron. Eu não quero confusão com o próton, deixa ele quietinho lá. Quando eu estiver falando de física moderna, de química, de radiação, de decaimento, também vai ser falado aqui na física. Vai ser, inclusive, eu vou até marcar aí uma aula lá no futuro, química física, tá? Sobre radiação, decaimento, que é quando a gente pode liberar o próton e o nêutron. Enquanto isso, na sala da justiça, eu só posso liberar, para efeitos de eletricidade, o elétron. Ok? Ok, ok, ok. Para efeitos de eletricidade, eu só posso liberar o elétron. Pronto, só posso liberar o elétron. Então, vou continuando aqui. Tá, condutores e isolantes. Gente, quimicamente falando, um condutor, geralmente, ele é um metal, tá? E os metais, eles são da família 7A, eles têm um elétron livre na última camada. É por causa desse elétron livre na última camada, tá? Esse elétron de bobeira, é que chegam elétrons em um corpo, e aí o parceiro que está de boa lá, sem fazer nada, ele acompanha e deixa os outros passar. Por isso que um material é considerado material condutor de eletricidade. Ele permite, ele deixa as cargas se movimentarem com facilidade. E o isolante? O isolante vai deixar cargas elétricas se movimentarem? Vai. Se a carga elétrica for muito forte, se a carga elétrica for muito intensa, o isolante, ele vai deixar as cargas elétricas passarem por ele, tá? Mas se não for muito forte, se ela não estiver submetida a um campo elétrico muito forte, o isolante, ele vai barrar, ele não vai deixar as cargas elétricas passarem. Por esse motivo, que quando o eletricista, quando vai na loja de material de construções comprar a luva de proteção, o vendedor pergunta, você vai trabalhar em que voltagem? Tá? Até que voltagem você vai trabalhar? Aí, de acordo com essa voltagem, você vai comprar uma luva. Porque se você comprar, por exemplo, uma luva para 1000 volts, e você for trabalhar com 2000 volts, aquela luva que é isolante para 1000 volts, adivinha? Ela não vai ser isolante para 2000 volts. Porque tudo na natureza é feito de matéria, de átomos, de prótons, de elétrons. E se o campo elétrico for muito forte, for muito intenso, esse material isolante ele vai receber pressão e o elétron que não estava livre vai deixar passar, tá? E aí, como é o nome disso aí? Eletricidade passando com dificuldade. Alguém lembra como é o nome disso aí? Dificuldade da eletricidade passando? Fala aí no chat. Dificuldade da passagem da corrente elétrica. Rosa? Rosa. A Rosa foi a primeira que colocou aí. Dificuldade. A eletricidade passa com dificuldade. O nome disso aí é resistência elétrica. Então, um corpo isolante que está submetido a uma tensão muito alta, segundo aqui a fala da Marina, um corpo
isolante, que está submetido a uma tensão muito alta, ele vai deixar de ser isolante para ser um condutor. Porém, o nome desse efeito aí, dessa passagem dessa corrente elétrica com dificuldade, o nome disso aí é resistência elétrica. E aí você também sabe que isso aí vai gerar calor, né? E quando gerar calor, como é o nome desse efeito aí? Alguém sabe? Bota aí no chat como é o nome do efeito. Efeito Joule. Meu Deus do céu. O primeiro simulado do Bernoulli aqui só vai dar nota 10, tá? Pronto. Aqui é a força elétrica, a interação de cargas elétricas, tá? A interação de cargas elétricas, foi estudada por francês Dufay, e a interação é o seguinte: duas cargas com o mesmo nome, o mesmo sinal, se repelem, e duas cargas com nomes iguais se repelem, é a repulsão elétrica, uma força de interação elétrica entre cargas. E cargas com nomes diferentes ou sinais diferentes, o que acontece? Elas vão se atrair. E uma carga neutra com uma carga carregada positivamente também vai atrair. Por que uma carga neutra vai conseguir ser atraída por uma carga positiva? Porque a carga neutra, como eu falei agora há pouco, ela possui as duas cargas. Ela tem prótons e elétrons. Então, se ela tem elétrons, então os elétrons da carga neutra vão ser atraídos pela carga positiva. Do mesmo modo que uma carga elétrica negativa pode também atrair uma carga neutra. Neutra, vou repetir, não quer dizer que ele não tem carga elétrica. Neutra quer dizer que a eletricidade foi neutralizada devido à quantidade de cargas elétricas. Então, um corpo tem 10 elétrons e 10 prótons. Ele tem elétrons e ele tem prótons. E aí eu digo que ele está eletricamente neutro, porque a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Ok? Pronto. E dois corpos eletricamente neutros. Olha, se eles já estão estabilizados com a quantidade de prótons e elétrons, mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons, qual a necessidade que ele tem de puxar ou de mandar prótons, mandar elétrons, de mandar elétrons ou de receber elétrons? Já estão estabilizados. Então, dois corpos neutros, não acontece nada entre eles. Quando são dois corpos neutros, nadinha vai acontecer entre eles, não. Porque eles já estão estabilizados aí na natureza. Tá, como é que eu calculo quantidade de carga elétrica? Quantidade de carga elétrica, ou variação da quantidade de carga elétrica, é o número de partículas vezes o valor de uma carga elétrica, que é um próton ou um elétron. Tá? Quem é um próton? Quem é um elétron? Quanto é que vale essa carga elétrica? Tá? Gente, como eu falei para vocês que só pode ocorrer, só pode ter um corpo eletrizado quando eu tiver ou falta ou excesso de elétrons, então, para que eu calcule um corpo eletrizado, eu preciso fazer essa subtração aqui. Então, quando essa subtração aqui for diferente de zero, ou seja, o corpo não está neutro. Então, quando essa diferença for diferente de zero, e esse número aqui, esse resultado desse número for positivo, eu tenho um corpo carregado positivamente. Quando essa subtração aqui for diferente de zero e esse resultado aqui for negativo, o corpo está carregado negativamente. Tá? Então, a quantidade de carga vai ser a quantidade de carga final menos a quantidade de carga inicial. Esse Eb aqui, quem é o E? O E, gente, é o valor da carga elétrica de um próton, quando ele é positivo, e de um elétron, quando ele é a carga negativa. Qual é a menor quantidade de carga elétrica existente na natureza? É a carga elétrica elementar, que vale exatamente 1,6, é aproximado. Isso aí não posso nem dizer que isso aí é exato, não, porque um número com esse monte de decimais aí, ele é um número aproximado, de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Coulomb é a unidade de medida
de quantidade de carga elétrica. Quantidade de medida de carga elétrica. ΔQ é a quantidade de carga elétrica, número de cargas elementares em excesso, tá? Tá aqui o cálculo, prótons menos elétrons. Professor, e se isso aqui der zero? Se isso aqui der zero, o corpo não está eletrizado. O corpo está neutro. Se essa subtração aqui der zero, tá? Esse corpo está neutro. Então, não tenho como eu calcular um corpo eletrizado se o corpo não tem cargas elétricas faltando, nem sobrando. Eu repeti, mas se quiser eu posso falar de novo. Eu acabei de repetir. Entendeu aí, Rosa? Pronto. Oh, porra linda. Tá, então, se eu tiver duas cargas isoladas, e eu juntar essas duas cargas, esse símbolo aqui matemático chama-se somatório. O somatório da quantidade de cargas inicial tem que ser o somatório da quantidade de cargas final. Tá? Quais são as unidades de medidas que nós vamos usar para cargas elétricas? Olha aqui, ó, mili, micro, nano, pico. O mili, o símbolo é o M minúsculo. O micro, o símbolo é o Mi, que é um U com a perninha puxada. O nano é o N minúsculo. O pico é o P minúsculo. Aí, esse aqui são submúltiplos. 10 elevado a menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Isso aqui dá para você até decorar. Mili, micro, nano, pico. Você só precisa saber a sequência de 10 elevado a menos 3, menos 6, menos 9 e menos 12. Ou seja, 3, 3, 3, 3. Mili, micro, nano, pico. E os múltiplos, quilo, equivalente a 10 elevado a 3, mega, o mega, gente, olha só, ele diferencia do mili, porque o M é maiúsculo, tá? E ele vale 10 elevado a 6, o giga é um G maiúsculo, 10 elevado a 9, e o tera, T maiúsculo, que é 10 elevado a 12. Primeiro processo de eletrização. Eu não posso fazer esse processo de eletrização porque vai dar errado. Esse daí, se eu quisesse fazer esse experimento aí, bem aí na tela, não ia dar certo. Ia dar errado. Sabe por quê, né? Aqui, ó. Não ia dar certo de jeito nenhum. Esse processo de eletrização aí. Primeiro processo de eletrização é o processo de eletrização por atrito. Processo de eletrização por atrito. O que acontece? Um corpo está eletricamente neutro, os dois têm que estar eletricamente neutros, aí eles se atritam, tem que ser corpos diferentes, e aí depois, o que acontece? Vamos ver aqui para a simulação. Eu não dá para me fazer, eu não. Vê de pertinho. Opa! Vê de novo. Atrita. O que aconteceu aqui? Tem até uma questão aí, que é o seguinte. A caneta foi atritada com o cabelo, a caneta estava neutra, o cabelo estava neutro, mas devido ao processo de atrito, a caneta perdeu elétrons, está aqui, ó, só ficaram cargas positivas. E o cabelo ganhou elétrons. Então, quem perde elétrons fica carregado positivamente, quem ganha elétrons fica carregado negativamente. E os pedacinhos de papel, professor, qual é a carga deles? Neutra, ó, tem 1, 2, 3, 4 elétrons, 1, 2, 3, 4 prótons. E eu te falei agora sobre a lei de Dufay que corpos carregados conseguem atrair corpos neutros, eletricamente neutros. Olha aí a próxima animação aí. Um vai ganhar e outro vai perder elétrons. Me diz aí, quem foi que perdeu elétrons? Foi o pano ou a esfera? Quem foi que perdeu elétrons? Quem perdeu elétrons ficou somente com a carga que restou, que foi a carga positiva, ou seja, o pano está
positivo, porque ele perdeu os seus elétrons. Agora uma pergunta. Tan, 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 tan. A esfera tem prótons? Muito boa pergunta. A esfera tem prótons? Tem prótons na esfera? E por que que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo... Por que que eu estou dizendo? Depois do atrito, Rosa. Por que que eu estou dizendo aí que a carga da esfera que está sendo exibida aí na tela é negativa? E vocês me disseram que ela tem prótons. Tan, 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 tan. E aí? Alguém me explica aí por que que está sendo exibido? Ah, muito bem. Rapaz, esse Eclis, eu estou com vontade de ver a nota do Enem desse Eclis, viu? Estou com vontade demais. Não vou nem ficar ansioso, não. Mas eu estou com vontade de saber a nota do Enem desse Eclis, viu? Vai ser uma notaça, viu? Certeza. Absoluta. Muito bem. Aqui está demonstrando que aqui perdeu elétrons e aqui ganhou elétrons. Os elétrons que estavam aqui estabilizando a carga continuam aqui. E o que aconteceu foi que em excesso e em falta. No pano está em falta e na esfera está em excesso de elétrons. Os prótons não migram, a não ser que aconteça uma explosão nuclear, viu? A bola ganhou elétrons, justamente. Bora lá. Que nome de processo de eletrização é esse aí? Processo de eletrização por atrito, tá? E materiais diferentes. Só acontece o processo de eletrização por atrito, se liga bem aí. Materiais diferentes. Viu? 2, eles precisam estar eletricamente neutros antes do atrito, tá? São essas duas observações. Precisam estar neutros e tem que ser materiais diferentes. Tá, então, nessa tabela, gente, essa tabela sempre é fornecida, você não precisa decorar essa tabela, não. Nessa tabela, a gente chama de série tribo elétrica. Tribo vem aqui, né, de... não, é de atrito. Tribo aqui é de atrito. Tribo elétrica. Tá? Não é... O que que vai acontecer? Esses elementos de cima, quando forem atritados com o elemento abaixo, eles vão perder elétrons, portanto, eles ficam com carga positiva, e o elemento abaixo vai ganhar os elétrons. Então, ele vai ficar com excesso de elétrons, aí eu digo que ele está eletricamente negativo. Por exemplo, se eu atritar a borracha com a lã, quem é que vai ficar com a carga negativa dos dois? Borracha e a lã. É assim, é um trocadilho assim que não tem nada a ver, né? Se eu atritar a borracha com a lã, quem é que vai ficar negativo? E a lã, quem é que fica negativo aí desse atrito da borracha com a lã? Vou fazer graça, viu? Então, a borracha com a lã, a borracha vai ficar carregada negativo e a lã vai ficar positivo. E se eu atritar o vidro com a lã, quem é que vai ficar negativo? A borracha com a lã. Quem é que vai ficar negativo aí, no caso? Se eu atritar a borracha com a lã agora fica negativa e a borracha ao vidro, o vidro. É lã e vidro. A lã. Tá, então, dependendo da posição, tá, vai ficar positivo ou negativo. Ok? Ok, tribo elétrica, sério, tribo elétrica. Tá, no processo de eletrização, próximo processo de eletrização.
tá? Eu vou considerar aqui o processo de eletrização quando o tamanho das superfícies são iguais. Depois eu vou comentar sobre tamanhos diferentes, mas agora, para a gente logo resolver as questões, eu vou considerar aqui iguais. Tá? Então, o outro processo de eletrização chama-se processo de eletrização por contato. Como é que funciona o processo de eletrização por contato? No processo de eletrização por contato, um dos corpos já vem eletrizado, tá? Um dos corpos já vem eletrizado e o outro está neutro. Então, a diferença do processo de eletrização por atrito para o processo de eletrização por contato é que no processo de eletrização por contato, um dos corpos já está carregado eletricamente. Já é positivo ou já é negativo. Ok, exatamente, já tem um carregado. Aí como é que vai acontecer? Ele vai encostar no corpo eletricamente neutro. Esse corpo eletricamente neutro, ele tem prótons e elétrons. Ele vai perder, nesse primeiro exemplo, os elétrons. Alguns elétrons aqui vão estabilizar. Como são materiais diferentes, ele não vai conseguir preencher todos os prótons. Alguns prótons vão ficar sobrando aqui, sem par de elétrons. E quem perde elétrons fica carregado como? Positivamente. Então, este corpinho aqui, quando entrou em contato com este corpinho aqui, foi o que aconteceu? Os elétrons deste corpo vão migrar e agora ambos vão ficar carregados positivamente. Só que a carga elétrica final vai ser dividida para os dois corpos. Observação: quando um corpo eletrizado entra em contato com um corpo neutro, o nome do processo de eletrização é eletrização por contato. E a carga final vai depender do corpo que está eletrizado. Se o corpo eletrizado chegou chegando com carga positiva, no final das contas, os dois vão ter a mesma carga dividida para os dois. E se o corpo carregado eletricamente chegou com carga negativa, chegando, então no final do processo, os dois corpos vão ficar com carga negativa. E o valor da carga vai ser dividido para ambos. Ok. Formiga no meu dedo. Sim, vai ter. Bora lá. Quais foram os dois processos de eletrização que eu mostrei para vocês? Processo de eletrização por atrito e processo de eletrização por contato. E Alan, olha só. Esses dois corpos são corpos diferentes. Portanto, eles vão ter números diferentes de prótons e de elétrons. A quantidade de prótons e elétrons aqui é diferente da quantidade de prótons e elétrons aqui. Então, esses elétrons que vão migrar para cá, eles não vão conseguir preencher todos os prótons. Por que eles não vão conseguir preencher todos os prótons? Porque aqui tem uma quantidade diferente de prótons e de elétrons. No caso aqui de elétrons, que ele precisa. Então, ele não consegue preencher todo. Sempre vai ficar faltando no processo de eletrização por contato, porque são corpos diferentes. Então, se são corpos diferentes, eles podem ter até a mesma massa. Mesmo assim, não é garantido que eles tenham a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Mesmo que eles tenham a mesma massa, o mesmo volume. Natureza das coisas. Pode prosseguir? Pronto. E o outro processo de eletrização é um processo de eletrização chamado indução. Tá? No processo de eletrização por indução, gente, ele ocorre em etapas. Tá? Como são essas etapas do processo de eletrização? São as seguintes etapas. Primeiro, eu tenho um corpo eletrizado, chamado de indutor. Ele vai se aproximar de um corpo neutro. Tá? Um corpo eletrizado se aproxima de um corpo neutro. Depois que ele se aproxima de um corpo neutro, o que vai acontecer? As cargas do corpo neutro vão se separar.
tá? As cargas do corpo neutro iguais vão se repelir e as cargas do corpo neutro diferentes vão se atrair. Mas ele não encosta. No processo de eletrização por indução, não encosta. Aí, tá? Esses prótons aqui, sabe que aqui no chão, tá cheio de elétrons. Aí eles ficam, ei, vem aqui, vem, vamos para a festa, vamos correr, vamos passear, vamos sair. Aí os elétrons, eu vou, pois eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui os portões da festa para você vir aqui no meu AP. Aí liga a ponte, que é chamada fio terra. O que acontece? Os elétrons sobem, aí eles começam lá na balada junto com os prótons que estavam solteiros, porque os elétrons estavam aqui ó, só paquerando esses prótons. Aí ficaram aqui a festa no AP. Hoje é festa lá no meu AP. Aí o que acontece? Desliga o fio terra. Cheiro do queijo. Os elétrons que foram atraídos para cá, eles não vão mais voltar. Esses bichinhos aqui que estão iludidos aqui por esses prótons, milundino, viu? Aí o que vai acontecer? Vão ficar no esfera sozinho, tá? Vão ficar no esfera sozinhos. Por quê? Os prótons deles já acharam os parceiros elétrons aqui e garantiram que esses parceiros elétrons aqui não vão descer de jeito nenhum. Tá? Aí o que eu faço? O que estava iludindo os elétrons se afastou e esses elétrons aqui que estavam afastados, iludidos com esses prótons daqui, agora vão ficar solteiros, livres, soltos. Por quê? Os prótons que eles deixaram para trás, que eles abandonaram, não querem mais saber deles. Ô história de amor essa daí, viu? Viu? Deu tchau. Foi lá olhar o próton arrumou outro casal, e agora, quando o elétron volta, ó, chupando o dedo. Não quer mais saber dos elétrons. Fica aí solteiro, solteira, porque eu não quero mais saber de você. É assim que é o processo de eletrização por indução. Ou um detalhe, no processo de eletrização por contato, um corpo eletrizado em contato com um corpo neutro, os dois ficam com a mesma carga do corpo eletrizado. Agora, no processo de eletrização por indução, vai ser sempre induzido lá no outro corpo uma carga de sinal contrário. Se eu tiver um indutor positivo, o induzido vai ter carga final negativa. Se eu tiver um indutor negativo, no final, o corpo induzido vai ter carga positiva. Ok, terminou aí, tudo bem, tá tudo certo? Os três processos de eletrização. Três processos de eletrização. Hoje, tá? Gente, eu vou arrumar aí um jeitinho de diminuir o trabalho de vocês e enviar essas tarefinhas aí. Essas tarefinhas aí, elas não para diminuir esse esforço de vocês. A indução. Na indução, rosa. Tá? Peraí, eu vou abrindo aqui o nosso material Bernoulli, página 78, e aí eu te explico novamente. Eu vou só colocar aqui na tela para vocês, para a gente começar. Gente, na próxima aula, já é para ter respondido todas essas questões aí da página 78, 79, 80, 81, 82. Todas as questões. Eu vou logo para a primeira do Enem. Primeira do Enem, página 82. Rosa. Bora lá, Rosa. Um corpo eletrizado se aproxima de um corpo neutro. As cargas se separam. Ok, Rosa?
Depois eu ligo o fio terra. Quando eu ligo o fio terra, os elétrons que estão por aqui, de boa, são atraídos para os prótons que estão aqui. Esses prótons não podem descer, mas os elétrons podem subir. Ok, Rosa? Bota ok, coração. Sumiu. Opa. Corpo carregado eletricamente, corpo neutro. Separa as cargas. Aí você disse ok. Depois, o que é feito? Depois eu ligo o fio terra. Ligou o fio terra. Quando eu ligo o fio terra, esses prótons aqui, eles não podem descer, mas os elétrons que estão aqui, eles são atraídos pelos prótons, eles podem subir. Aí essa área aqui fica neutra, fica neutralizada, porque sobe um parzinho para cada um, tá? Então, sobe um elétron para cada um próton que está aqui de boa. Bora lá, Rosa, ok? Ok. Pronto. Depois o que é feito? Vou desligar o fio terra. Quando eu desligar o fio terra, pronto, esses elétrons aqui não podem mais voltar, tá? E depois eu vou afastar o indutor. Quando eu afastar o indutor, os elétrons que estavam sendo atraídos pelo indutor, eles querem voltar de novo para o lugarzinho deles, que é do lado dos prótons. Mas, o que foi que o próton fez? Fechou a porta. Entra aqui mais não, meu filho. Vá dormir lá na rua. Cai fora. Você está sobrando aqui. Entendeu aí essa parte? Aí o detalhe que eu comentei foi esse aqui, ó. Um corpo indutor, se ele tiver carga positiva, no final do processo, esse corpo aqui vai ter carga negativa. Se um corpo indutor tiver carga negativa, no final do processo, essa carga aqui vai ser positiva. Sempre vai ser, no final do processo, cargas de sinais contrários. Por exemplo, se aqui fosse negativo, desse lado ia ficar positivo e desse lado ia ficar negativo. E aí, quando eu ligar o fio terra, as cargas negativas vão descer e vão ficar somente as cargas positivas. Se isso aqui for negativo. Ok. Ok. Pronto. Eu vou responder nem que seja a última questão, porque o conteúdo está encerrado. Cadê a coisa? Conteúdo, atenção, o conteúdo está encerrado. Conteúdo está encerrado. Eu vou para a leitura da última questão. Aliás, a primeira questão do Enem, página 82. Eu mesmo vou fazer a leitura. Durante o voo, devido ao atrito com o ar, as abelhas se eletrizam positivamente. Vai anotando aí, olha só. Se a abelha se eletriza positivamente, tá? Então ela perde elétrons. Ao pousar em uma flor, o corpo de uma abelha induz uma separação de cargas elétricas nos grãos de pólen da flor. Eletrização por contato. Nessa condição, os grãos, apesar de continuarem neutros, são atraídos eletricamente pela abelha. E muitos saltam para o corpo do inseto, ou seja, os pólens que estão eletricamente neutros, eles são atraídos pelo corpo da abelha, que com o contato com o ar, acaba se eletrizando por atrito. Ok, isso aí vocês acabaram de revisar, dar uma revisada nisso aí, não foi? Com certeza. Então, bora lá. De acordo com o texto anterior, é correto afirmar que os grãos de pólen, depois que chegam à abelha, meu Deus, processo de eletrização por contato, tá? Depois que o grão de pólen encosta na abelha, no processo de eletrização por contato, tá? Eles se eletrizam negativamente, aderindo mais ao corpo do inseto,
Continua. Não, eu vou dizer bem aqui só a eletrização. Tá, gente, como é que ocorre o processo de eletrização por contato? Um corpo eletrizado entra em contato com um corpo eletricamente neutro. Tá, e depois, o que acontece? Um corpo eletrizado, quando entra em contato com um corpo eletricamente neutro. Qual é a carga final que ambos ficam? Quando processa a eletrização por contato. Nós acabamos de ver, está gravado. A carga final dos dois, qual é? Igual ou diferente? Ou sinais contrários? No processo de eletrização por contato, ao final, a carga neutra vai ter a mesma carga do corpo que entrou em contato. A abelha, ela chega com carga positiva. O pólen, ele tá, como é que ele tá o pólen? O pólen, ele tá desse jeito aqui, ó. Ele está neutro. Mas, no final das contas, quando tem o processo de eletrização por contato, qual a carga que dos dois vão ficar? Positiva. Pronto. Vamos lá para o comentário. Então, de acordo com o texto, é correto afirmar que os grãos de pólen vão ficar negativo? Não. Neutro? Não. Neutro? Também não. Opa, positivo. E são repelidos? Opa, não. Vão ser positivos e eles não vão ser repelidos. Bora lá, vamos ficar positivos. Vão ficar positivos. Então, positivo com positivo. Repele ou não repele? Positivo com positivo. Repele ou não repele? Então, eles vão ficar positivos. E aí, a natureza vai ser ajudada, porque o pólen, ao invés de ficar grudado, com o pólen, ao invés de ficar grudado com a abelha, tá? A tendência deles é fazer o quê? Tem uma pegadinha aí de biologia, viu? Mas tem uma pegadinha de biologia aí. Não é de física a pegadinha. A pegadinha é essa bem daqui, ó. Na letra D, está dizendo que ele vai ficar preso por causa das cerdas que a abelha tem. Isso aqui é uma pegadinha de biologia, isso aqui. E na letra E, está dizendo que cai logo. Gente, se no momento que o pólen for eletrizado, ele cair, quer dizer que ele vai ficar na própria flor, não é verdade? Isso não acontece, ele vai ser transportado, ele está sendo repelido, mas ele vai ser transportado. E o que vai fazer com que ele fique grudado na abelha durante o voo, para que esse pólen seja polinizado em outra flor diferente? Vai ser essas cerdas aí, ó. As cerdas que revestem o corpo da abelha. Essa questão ela é muito boa porque ela é contextualizada. Ela tem conhecimentos de biologia e de física, viu? Muito boa mesmo. É questão do Enem, meu parceiro. Justamente. Gente, passou do nosso horário.